Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Hoje, nessa segunda-feira agradabilíssima, teremos a oportunidade de aprofundar um pouquinho mais nos ensinamentos da Seiichi no E. E como todo evento, nós sempre começamos com uma oração e faremos a oração que consta neste livro, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Meu livro é a terceira edição e hoje nós faremos a oração que consta na página 81. É a oração para viver uma vida de real valor. Se você tiver o livro em casa e quiser acompanhar a oração, fique à vontade. Caso contrário, pode assumir a posição de oração, uma posição confortável, fechar os olhos e elevar os seus pensamentos para junto de Deus. Então a oração faz com que, pelo poder da palavra, vibremos o Espírito dentro de nós, a fim de que possamos sentir e manifestar cada vez mais Deus. Vamos então? Aqui aos presentes podem assumir a posição de oração. Oração para viver uma vida de real valor. Se buscamos neste mundo transitório e imutável algo eterno e imutável, só podemos recorrer a Deus. Unicamente Deus é a existência verdadeira e eterna, imutável e indestrutível. Sabemos que de nada adianta buscar algo com valor passageiro, que logo se extinguirá. Por isso, buscamos o que possui valor eterno, imutável e indestrutível. Tudo que acaba se extinguindo ou desaparecendo, embora pareça existir de fato agora, não possui valor verdadeiro. O fato de estarmos vivos aqui e agora é sumamente valioso, porque a vida que nos anima é um prolongamento da infinita, imutável e indestrutível vida de Deus. Se reconheço a importância de estar vivo aqui e agora e sinto o anseio de viver uma vida de real valor, é porque o valor verdadeiro é inerente a mim. Algo que não existe em lugar algum, está além da nossa imaginação e por isso não nos suscita o anseio de buscá-lo. O fato de buscarmos o que é valioso constitui a prova de que o valor está latente em nós. Afirmar que o valor nos é inerente, partindo da ideia de que o único valor verdadeiro é Deus eterno, imutável, indestrutível, significa reconhecer que Deus está dentro de nós. Dizer que temos valor equivale a afirmar que Deus está em nós e que nós somos a autoexpressão de Deus. Deus é a única existência de valor verdadeiro e o amor é seu principal atributo. Amor é a expressão do valor verdadeiro. Portanto, quando manifestamos o amor através de atos, estamos expressando o valor verdadeiro. Se nossos atos não forem norteados pelo amor, de nada adiantará a riqueza material, pois a nossa vida não terá valor. Somente pela prática do amor e da caridade é possível expressar Deus, manifestar o valor verdadeiro. Mesmo que a pessoa more num belo palácio, cercada de luxo e esplendor, ali será como um inferno ou um cemitério, se ela e os familiares não tiverem amor e viverem odiando uns aos outros e travando constantes lutas. Neste momento, conscientizei-me de que eu e meus familiares somos todos filhos de Deus, praticantes do amor de Deus. Como resultado desse despertar, esta casa tornou-se repleta de amor, que toda a nossa família manifesta em atos. O nosso lar, repleto de amor, paz, alegria e harmonia, é realmente a concretização do paraíso terrestre. Nossa casa é morada de Deus, é o lar do amor, da alegria, da paz e da harmonia. E aqui não entra nenhum temor, nenhuma tristeza, nenhuma angústia. Naturalmente, ninguém da família adoece. Tudo o que é bom, belo e agradável e que desejamos, tudo o que precisamos para viver e tudo o que contribui para o aprimoramento da nossa alma nos será fornecido no momento adequado e na medida em que for necessário. Portanto, este mundo é realmente a concretização do reino de Deus, é a manifestação do paraíso. Deus, agradeço-lhe por fazer-me conhecer essa verdade. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos leva desde a conscientização do nosso valor e o que significa o valor eterno, até a compreensão de como nós conseguimos colocar isso em prática, fazendo com que o nosso lar se torne um paraíso. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
Boa noite novamente, muito obrigado. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui na noite de hoje. Meu muito obrigado. Também agradecer a presença de você aí de casa. Meu muitíssimo obrigado. Agradecer a você que está assistindo a palestra no Brasil, fora do Brasil. Meu muito obrigado. Para mim é uma grande alegria e oportunidade. Agradeço a todas as pessoas que contribuem para que possamos estar aqui toda segunda-feira juntos, estudando e aprofundando um pouquinho mais os ensinamentos da Seichonoye. Quero agradecer também a todas as pessoas que sempre deixam uma mensagem nos canais do YouTube, tanto da Seichonoye do Brasil quanto da Meditação Shinsokan. Meu muito obrigado. Leio as mensagens, não consigo respondê-las, mas pode ter certeza que o meu carinho e meu agradecimento vai em forma de vibrações de bênção para você e toda a sua família. Meu muito obrigado mesmo. Mais uma vez, vamos ter a oportunidade de estudar um pouquinho mais a Seichonoye, e hoje eu vou entrar em um tema muito profundo. Dentro da espiritualidade, ele é muito profundo, por óbvio, não há como esgotá-lo, porque isso aqui é muito, digamos assim, tem muito o que falar, há muito o que falar, então eu vou abordar sobre uma perspectiva a fim de conseguir extrair um aprendizado pontual. Então, vamos falar um pouco sobre a imagem verdadeira, que é o carro-chefe do nosso ensinamento, da Seichonoye, nós compreendermos a imagem verdadeira para que a gente entenda o que é conscientizar a verdade. Isso é muito profundo, é muito especial e faz toda a diferença na nossa vida. E eu vou utilizar basicamente 2 livros. A nossa oração, que a gente acabou de ler, no livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Masaru Taniguchi. Então, a oração que nós acabamos de fazer antes, aqui no início da nossa reunião, vai ser a que eu vou utilizar. E a outra eu vou usar a Sutra Sagrada. Para eu poder utilizar a Sutra Sagrada antes, eu tenho que explicar. A Seichonoye nós temos as Sutras Sagradas e os cantos em louvor. As Sutras Sagradas, as que nós temos tradicionalmente, que usamos aqui em português, são 4. Que constam nesse livro. Nós temos alguns livrinhos que têm alguma sutra específica, mas normalmente os livros que nós temos contêm as 4 sutras sagradas. Sutra é uma palavra masculina, que ela vem do sânscrito, né? Ela vem do Oriente, mas na língua portuguesa a gente não consegue falar o sutra. A gente não consegue, porque terminado em A, a gente acaba usando o artigo também no A. Então a gente fala a sutra. O correto seria o sutra, mas não tem o menor problema, isso não faz a menor diferença. Dentro da sua espiritualidade, isso não vai diminuir nada. Se você falar a sutra ou sutra, é apenas a título de conhecimento. Então o que acontece? Sutra significa verdades, máximas, axiomas, é a síntese de um pensamento que vem em forma certeira e curta. Então, Sutra Sagrada significa, basicamente, o ensinamento da Seichonoye em resumo. Então, dentro dessas 4 Sutras Sagradas, dentro desse livro, você tem em resumo, escrito de forma poética e com a assertividade absoluta, toda a essência do ensinamento da Seichonoye. Por isso que nós as utilizamos, eu não consigo falar os utilizamos, nós as utilizamos exatamente nas nossas orações e práticas. Por quê? Porque tem a essência do ensinamento. Então, como eu disse, são 4 sutras. Sutra Sagrada Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada, Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, Sutra Sagrada Palavras do Anjo e Sutra Sagrada Contínua Chuva de Néctar da Verdade. São as 4 sutras que nós temos que estão contidas. No livro ainda nós temos o canto evocativo de Deus, nós temos o hino e nós temos algumas revelações divinas. Inclusive eu recomendo muito a leitura dessas revelações divinas. Há um livro específico com as 33 revelações divinas da Seichonoye. Então, Revelações Divinas, o nome do livro, de capa roxa, maravilhoso. Mas aqui nós temos 5 revelações divinas. Então, elas são maravilhosas e eu recomendo muitíssimo a leitura. Nós vamos pegar um trecho que está na Sutra Sagrada Palavras do Anjo. Essa Sutra Sagrada, elas vieram por inspiração do Mestre. A Chuva de Néctar da Verdade e Palavras do Anjo, o professor Masaru Taniguchi, ele escreveu numa sentada só.
Você lê isso daqui, você fala, é absolutamente fantástico a profundidade e a grandiosidade das palavras contidas, tanto na Chuva de Néctar da Verdade, quanto nas Palavras do Anjo. E é impressionante que ele tenha escrito isso num fôlego só. Então ele escreveu, só que quando ele escreveu, ele tinha a intenção que isso fosse ser um poema. E quando foi lançado em forma de poema. Ninguém se interessou, ninguém quis. E os poemas ficaram estocados na sede central da Seichonoye, do Japão, porque ninguém tinha interesse em ler o poema. Quando um adepto pegou e quando ele leu, falou assim, isso aqui não é poema de jeito nenhum, isso aqui é uma verdade, isso aqui é uma obra espiritual em absoluto, é absolutamente uma obra espiritual. Então, isso aqui devia ser publicado como sutra. E no momento que o professor Masaru Taniguchi mudou a publicação de poema para sutra, aí saiu assim, todo mundo começou a ler, curas começaram a acontecer, milagres, porque as pessoas começaram a conscientizar a verdade, e isso se transformou numa coisa fantástica e acabou que dentro do ensinamento hoje em dia é tido como um dos livros mais importantes, como eu disse, envolvido em praticamente todas as nossas práticas. Então, quando a gente fala, tem que fazer oração para os antepassados, o que normalmente é oração para os antepassados? É você pegar a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade e ler em gratidão, em intenção aos seus antepassados. Ah, eu quero fazer oração para alguém. O que você pode fazer? Ler, dedicar uma sutra sagrada. Ah, eu quero ler para os meus filhos. A gente fala muito. Ah, você quer abençoar os seus filhos? Leia a sutra sagrada na cabeceira dele, principalmente se ele estiver dormindo, que as palavras entram assim, elas vão confortando o subconsciente. Então, ou seja, é um livro com palavras sagradas. Aí a gente vem pensar, primeiro ponto, o que é um livro com palavras sagradas? É um livro que só ele diz o que é Deus? Porque algumas pessoas pensam, livro sagrado é aquele livro que é da minha religião, porque fala o meu linguajar. Não. Livro com palavras sagradas é qualquer escritura que te eleva, é qualquer escritura que te faz um ser humano melhor, ou na linguagem da Seichonoye, é qualquer escrito que faz com que o Filho de Deus do seu interior se manifeste. Então, qualquer livro que desperta sua natureza divina, ele é um livro sagrado. Então, se a pessoa lê a Bíblia e nela encontrar as palavras da verdade e despertar para o Filho de Deus, é sagrado? É. Se ler uma sutra budista e despertar para a imagem verdadeira, é sagrado? É. Se ler um livro espírita e lá encontrar as forças para manifestar o Filho de Deus, é um livro sagrado? É. Então, sagrado não diz respeito à linha religiosa. Sagrado diz a capacidade que tem de despertar nas pessoas o brilho do Deus do seu interior. Então, esse é o primeiro ponto. Então, aqui a gente fala que é um livro sagrado porque as pessoas, quando leem, elas despertam, mexe com elas. É impressionante a força que a Sutra Sagrada tem na nossa... em transformar a nossa consciência e elevar os nossos pensamentos ainda mais para manifestar Deus. Então eu vou usar um trecho da Sutra Sagrada Palavras do Anjo, que eu recomendo muito a leitura. Eu queria muito ler tudo, mas não dá para ler, senão também vai ficar entediante. Aí vamos todos dormir junto com a leitura contínua e sem término. Mas o que acontece? Tem um trecho que é muito importante, que vai estar na página 98. Eu estou com um livro capa dura das Sutras Sagradas. Se for um livro menor, de capa mais flexível, talvez a página não esteja realmente na 98, mas vai estar bem próxima, porque acaba que as Sutras Sagradas, todas as publicações, elas tentam seguir a ordem. Então eu vou utilizar a página 98 e, como eu falei, o livro de oração. Pois bem, vamos lá. Vamos lá, conscientizar a verdade. Como eu disse, eu poderia fazer, gente, um seminário aqui de 5 dias, manhã, tarde e noite, falando mais de 8 horas por dia e eu não esgotaria o assunto. Isso aqui dá para falar de tudo e de tudo, em absolutamente tudo. Então, não é intenção esgotar o assunto. Então, em qual ponto que nós vamos trabalhar conscientizar a verdade? Nós vamos trabalhar no seguinte aspecto. Na oração, tem um trecho que vai falar do valor eterno, ou daquilo que tem valor. Então, nós vamos trabalhar primeiro nesse aspecto, do que tem valor.
Vamos lá. O professor Masaru Taniguchi falou na oração: se reconheço a importância de estar vivo, eu estou na página 82, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 2. Se reconheço a importância de estar vivo aqui e agora e sinto o anseio de viver uma vida de real valor, é porque o valor verdadeiro é inerente a mim. Então, a gente busca na nossa vida o que tem valor. É um anseio de todas as pessoas. A gente busca o que tem valor. Para algumas pessoas, esse valor é depositado em algum lugar e é nesse lugar que vai mover o desejo das pessoas. Então, vamos lá. Algumas pessoas acreditam que o valor está no reconhecimento. Deixa eu usar uma outra caneta aqui. Vamos lá. Que o valor está no reconhecimento. Outras pessoas acreditam que o valor está no poder. Outras pessoas acreditam que o valor está na matéria. Outras pessoas acreditam que o poder está na influência. E aí a gente pode ir o resto do dia, aqui, o resto da noite, escrevendo aonde que pode estar o poder. Qual é a grande finalidade de um movimento religioso que liberta? O movimento religioso que liberta é te colocar consciente do que tem valor. Por quê? Dependendo do que tem valor, é ali que você vai colocar a sua força de vontade ou ali que você vai colocar o seu empenho. A pessoa que tem, como por exemplo, o poder como centro de valor, ela vai se empenhar com todas as forças para ter poder. A pessoa que entende que é na matéria que está o valor, ela vai buscar com todas as forças o valor na matéria. Então você tem pessoas que valorizam demais o que você tem. O que você tem. Eu tinha uma conhecida que ela andava com o relógio quebrado. Aí um dia a gente perguntou, que horas são? Ela, não, meu relógio não marca a hora. Aí eu perguntei, então para que você carrega o relógio? É porque ele é de marca. Aí um relógio que não marca a hora, qual é o valor dele? Para que serve um relógio que não marca a hora? Mas na cabeça dela, o valor não estava na finalidade do relógio, estava na marca que acompanhava o relógio. Por quê? Se alguém me olhar com um relógio da marca, vamos supor, eu compro um relógio da marca Xing Ling, vamos supor que eu compro um Xing Ling, ninguém vai me valorizar. Agora, se for de uma grife, aí as pessoas vão me olhar e vão me dar respeito, elas vão me dar poder, elas vão me dar reconhecimento. Eu vou ser bem tratado porque eu tenho algo que tem valor. Essa é uma mentalidade muito comum, gente. Muito comum. Tanto que nós fazemos isso inconscientemente. A gente faz isso. A gente vai receber uma pessoa ou a gente vai na casa de uma pessoa. A gente olha para a garagem da pessoa. Dependendo do carro que tiver lá, a gente começa até a falar diferente com a pessoa. É muito interessante, a gente está conversando com as pessoas. Isso acontece demais, as pessoas estão conversando comigo e elas estão super naturais. Aí às vezes descobre, ou me reconhece, muda a forma de conversar. Por quê? Porque as pessoas valorizam, às vezes, algumas coisas que não são realmente as que têm que buscar o valor. Não estou falando que isso aqui não seja importante, não é isso. Mas elas não são as de reais valores. Por quê? O professor Masaru Taniguchi explicou lá na oração. Temos que buscar aquilo que tem real valor. Vamos continuar a leitura da oração para ver a resposta que ele vai nos dar relacionado ao real valor. Se reconheço a importância de estar vivo e agora e sinto o anseio de viver uma vida de real valor, é porque o valor verdadeiro é inerente a mim. Algo que não existe em lugar algum está além da nossa imaginação e por isso não nos suscita o anseio de buscá-lo. O fato de buscarmos o que é valioso constitui a prova de que o valor está latente em nós. Gente, isso aqui é uma coisa que é complexa, mas ela é muito simples de entender. A gente busca o que tem valor, porque o que tem valor está onde, gente? Dentro de nós. Se não estiver dentro de nós, a gente não busca. Eu uso esse exemplo. Vocês já viram um cachorro apreciando um quadro?
Ele olhando assim, sabe, você sente que a alma dele vibrou com o quadro? Um gato assim apreciando a natureza, uma rosa, ele vai comer a rosa. Por que eles não apreciam? É porque eles são menos vida? Não, é porque dentro deles não há a consciência do belo. Há consciência até certo nível. Por exemplo, eles apreciam música. Apreciam música. Música é o belo, a expressão do belo. Eles apreciam música, mas eles não apreciam a arte visual, eles não apreciam a arte da movimentação. Apesar deles terem a beleza deles, eles não conseguem apreciar a beleza. Eles funcionam por instinto. Então o que acontece? Por não ter a beleza dentro de si, eles não a procuram. Eles não a procuram. O gato não está preocupado em tomar banho para ficar melhor. Você não vê um gato, cara, tô uma semana sem tomar banho, bicho. Tá aqui uma bola de pelo, assim. O cachorro, ele não se preocupa com a questão higiênica. Não vou lamber lá porque lá não é adequado. Minha boca é sagrada. Ele não pensa assim. Então, o que acontece? Eles têm o nível de manifestação deles. Então, eles não procuram. O ser humano tem um nível de manifestação extremamente profundo e complexo. Por quê? Porque dentro dele é extremamente profundo e complexo o que existe. Então, nós buscamos o valor porque o valor está onde? Dentro de nós. Por que a gente procura o bem? Porque o bem está dentro de nós. Por que a gente procura a perfeição? Porque a perfeição está dentro de nós. Gente, é a coisa mais incoerente. Qual é o ser mais falho que existe na humanidade? O homem. E por que é o ser que mais exige a perfeição? Mais busca a perfeição? A gente busca a perfeição. Por que a gente busca a perfeição? Porque ela está em algum lugar dentro de nós. Não está na matéria, mas ela está em algum lugar. Por isso que nós buscamos. Você já viu? O patinador, ele faz aqueles saltos no gelo. Gente, fazer um salto mortal já é difícil na cama elástica. Você vai para o chão, ficou mais difícil. Aí você vai para o gelo em cima de uma lâmina. É algo extremamente complexo. Ele já faz aquela coisa fantástica. Você vai conversar com ele, ele falou assim, ainda não está bom, ainda não está perfeito. Aí você fala, nossa, para mim, só de ficar em cima já está ótimo. Você pulou ainda, você rodou. Então, por quê? Porque aonde está essa perfeição que a gente busca? Essa perfeição está no valor. Quando a gente começa a compreender a profundidade filosófica religiosa do que é valor, a gente começa a entender. A gente, estou começando a compreender. O professor Massaro continua. Afirmar que o valor nos é inerente, partindo da ideia de que o único valor verdadeiro é Deus eterno, imutável e indestrutível, significa reconhecer que Deus está dentro de nós. Dizer que temos valor equivale a afirmar que Deus está em nós e que nós somos a autoexpressão de Deus. Vamos lá para explicar isso aqui, que muitas vezes as pessoas se confundem. Vamos lá. Quando a gente fala que Deus é valor, as pessoas falam, beleza, Deus é valor, concordo plenamente. Isso no meio religioso, você vai falar, Deus é valor. Talvez, para quem não consiga compreender a ideia divina de Deus, fale assim, não concordo. Mas vamos lá, partindo da ideia de que Deus é o valor eterno. Aí vem a pergunta, tá, o que é Deus e o que é valor eterno? Isso é importante a gente compreender, porque se você for colocar Deus como uma pessoa individual, com as suas características, fica complicado. Fica complicado. Porque se Deus é um valor eterno e Deus é a própria individualidade, então o valor está em Deus na individualidade dele e eu fico aonde? Fica fora. Por isso que algumas pessoas buscam valorizar Deus como? Bajulando, gritando, puxando sardinha. Tem pessoas que acreditam que agredindo o outro eu vou estar agradando a Deus. Matando o outro eu vou estar agradando a Deus. Se eu bater no outro eu vou estar defendendo Deus. E Deus vai estar olhando e falar assim, oxe, da onde que você tirou isso, filho? Da onde que você tirou esse valor relativo de que a minha religião, a minha crença me autoriza a lhe agredir? Por quê? Porque tem a ideia de que Deus é algo finito. Pois bem,
Para a gente compreender Deus, a gente tem que compreender, para compreender Deus, precisamos compreender aquilo que é infinito. E o que é infinito? É algo incompreensível. A nossa mente não é feita para compreender o que é infinito. A gente tenta compreender o que é finito. Então as pessoas trazem uns números assim, a gente consegue tentar pensar. Por exemplo, Brasília a Caldas Novas, quantos quilômetros? 300. 300 quilômetros. 300 quilômetros você consegue medir. Você fala, não, 300 quilômetros eu consigo medir. Você consegue pensar no seu carro andando e ir calculando. Vou chegar lá em 3 horas e meia, 4 horas. Você consegue medir. Aí você fala 300 mil quilômetros, que é mais ou menos a distância da Lua. Aí você já fala, não, 300 mil já é um pouco mais complexo, porque 300 mil é muita coisa. Aí nós imaginamos então 3 trilhões de quilômetros. Aí você fala, não, aí eu não consigo nem pensar. Você entende o número, mas você não entende a distância. Você não entende a distância. E se a gente jogar para espectro astronômico, aí que o número fica mais absurdo. Um ano-luz equivale a 9 trilhões de quilômetros. 9 trilhões ela vai quebrada de quilômetros. Um anos-luz. Você imagina quanto é que é 120 mil anos-luz? Quanto é que isso dá em quilômetro? Aí vem aqueles números que a gente não tem a menor ideia do que eles significam. Aí vem aqueles números. Não estou falando que essa é a distância certa, viu, gente? Porque matemática não é o meu forte. Mas vem aqueles números. 10 elevado a 13. O que é isso aqui? A gente entende, você entende o que é 10, você entende o que é 13, mas você não entende o que é 10 elevado a 13. Nosso cérebro não tem essas condições de nós conseguirmos perceber. A gente começa a usar a imaginação. Isso eu estou falando do finito. Como é que eu expresso infinito? Não tem como. Como é que eu expresso o que é infinito? A gente não consegue fazer com que isso seja algo de compreensão. Então nós precisamos utilizar meios, mecanismos para tentar explicar aquilo que é absoluto. Então, na teoria, a gente pode falar da seguinte maneira. Pois bem, Deus, ele é... Vamos usar o azul aqui, ó. Deus, para que ele seja Deus, para que ele seja absoluto, para que ele seja Deus, ele tem que ser absoluto. Se ele é absoluto, ele precisa ser infinito. E para que ele seja infinito, só é possível ele ser infinito e absoluto se ele for perfeito. Por quê? Se ele não for isso, ele não consegue. Se ele não tiver a perfeição dentro dele, ele não consegue ser infinito, ele não consegue ser absoluto, ele não chega a Deus. Então, Deus é uma palavra utilizada para descrever um estado da totalidade. Você pode usar outra palavra aqui, você pode usar Alá, você pode usar Buda, você pode usar vida, você pode usar até Juju, você pode usar o que você quiser aqui. São palavras que definem o que? Uma realidade. O que é essa realidade? É algo que é absoluto, infinito e perfeito. Essa realidade, a Seitonê dá o nome de imagem verdadeira. Imagem verdadeira é essa realidade absoluta, infinita e perfeita. Então, o que a Seitonê ensina? Que o valor está naquilo que é eterno. Eterno. Por quê? Se é absoluto, se é infinito, se é perfeito, não morre. O que é a morte, gente? Vamos abrir mais um parênteses. O que é a morte? É o fim de um ciclo. É um fim de um ciclo. Por que todo ser humano vai morrer? Em que pese ninguém queira. Mas por que todo ser humano vai morrer? Porque se encerra um ciclo. A morte aqui é o nascimento em outro local e a morte em outro local é o nascimento aqui. São ciclos, gente. A vida é feita de ciclos. O ano é composto de ciclos. Nós temos 4 estações do ano. 4 estações do ano. Aqui em Brasília nós temos 4 estações do ano, que é uma chuvosa, outra que chove, outra que é seca e outra que é mais seca. Então nós temos as 4 estações do ano aqui em Brasília. Então nós temos a chuva do verão, depois nós temos a chuva a chuva da primavera, depois nós temos a seca do inverno e depois nós temos a seca do outono. Então nós temos os nossos 4 tempos bem definidos. Então o que acontece? Nas estações do ano, o que acontece? Vai ter uma transformação, vai se completando o ciclo.
O que é um ano terrestre? É uma volta da Terra em torno do Sol. Então, o ano terrestre é exatamente essa viagem que o planeta Terra faz em torno da nossa estrela. É um ciclo. Então, se nós entendermos o que é a morte de 2022, o ano terminou, morreu 2022. O que foi a morte de 2022? O fim de um ciclo e o início de um novo ciclo. Por que as pessoas não gostam de falar disso? Elas acabam não compreendendo e temem. Por temerem, desconhecem. Por desconhecerem, criam fantasias e criam histórias para tentar, ao invés de ajudar, acabam mistificando, mas criam histórias para que as pessoas consigam tentar entender. Simples, a morte é um ciclo. Então o que acontece? Tudo o que está dentro do ciclo está em aperfeiçoamento. Se está em aperfeiçoamento, não é absoluto. Por isso que a gente fala, o homem fenomênico, ele é o ser absoluto? Não, não é. Esse João que está aqui falando, o preletor João Ricardo, é o ser absoluto? Não é. E por que não é? Porque esse João faz parte de um ciclo. Esse João nasceu, cresceu, agora cresce de uma outra forma. Se a gente não tomar cuidado, a gente cresce primeiro para cima, depois a gente vai para os lados. Então, cresceu e começa a chegar num determinado momento e já começa a ficar um pouco mais desgastado e vai partir para o mundo espiritual. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Isso vai acontecer com todo mundo, porque é um ciclo. Então a morte não é o fim. A morte é simplesmente o fechamento de um ciclo. Deus não está no ciclo, porque Deus é a totalidade. Logo, o valor eterno é aquilo que nós chamamos de imagem verdadeira. O valor eterno é aquilo que é perfeito, imutável, eterno. Esse perfeito e imutável está dentro da nossa vida. Por isso, quando a gente busca o valor, por que a gente busca a perfeição? Por que a gente busca a plena harmonia, a plena prosperidade, a plena alegria, a felicidade absoluta? Por que a gente procura isso? Porque isso já está concretizado aonde? Na nossa imagem verdadeira. Só que a imagem verdadeira está manifestada na matéria? Não na sua totalidade, apenas em partes. Então, como a imagem verdadeira não está manifestada na matéria, a gente tem que buscar aquilo que tem valor fora da matéria. Qual é a finalidade da religião? Buscar o valor da espiritualidade. Espiritualidade. Ok, mas espiritualidade. Ok, e o que é espiritualidade? É exatamente a compreensão do que é o valor eterno. Então, na Seitonai, a gente busca a espiritualidade. Como? Conscientizando que o nosso valor eterno é nossa imagem verdadeira. Quanto mais você buscar a imagem verdadeira e tomar a consciência desse valor eterno, mais ele se manifesta. Então, esse é o caminho que a Seitonai traz. Falar assim, ó, você vai buscar o valor. Qual o valor? Você vai buscar o seu valor eterno. Você vai, por meio da espiritualidade, buscar o valor eterno. E o que é por meio da espiritualidade? É você buscar pelos meios que não da matéria, aquilo que transcende a matéria. Preletor, que nó na cabeça que você me deu. Caramba, não entendi bolhufas. Em síntese, nós somos vida que utilizamos o corpo para manifestar. A finalidade da vida é nós compreendermos que nós somos vida e não sermos escravo do corpo que nós utilizamos. É essa o resumo, é esse a parada. Quem mais entende da espiritualidade e consegue buscar o valor eterno é o que mais tem sentido na vida e conquista seus sonhos. Vocês já repararam como é que tem pessoas que, buscando nos valores relativos, por que a matéria não é um valor absoluto? Porque a matéria acaba, gente. Acaba. Você compra aquela roupa que é fantástica. Você, mulheres, principalmente as mulheres, que as mulheres têm esse senso de beleza mais aguçado do que os homens. Você compra aquele vestido maravilhoso. Você usou numa festa. O que aconteceu com esse vestido? Ele vai para a quarentena. Ele só pode ser usado em festas em que não estejam os mesmos convidados da festa anterior. Então, se foi no casamento do seu irmão, você vai olhar as festas,
Você vai olhar as fotos da festa e vai observar. Se tiver uma pessoa que estava na outra festa, esse vestido vai? Não vai. Não vai. Ele está de quarentena. Ele está de quarentena. O homem, não, ele não lembra nem o que ele não lembra nem que foi na festa, quanto mais qual a roupa que ele foi na festa. Então, para o homem, esse item não é muito válido. O que aconteceu com esse vestido? Ele perdeu o valor dele? Não, ele cumpriu o ciclo dele. Ele cumpriu o ciclo dele. Por isso, ele não tem mais aquela finalidade para ser atingida. É a mesma coisa com a matéria. Mesma coisa. Você acaba de comprar aquele carro novo, o teu carro é do ano. Os 6 primeiros meses, o teu carro é a coisa mais fantástica do mundo. Os 3 últimos anos, você já está assim. Porque ele não é mais novidade, ele já não tem mais tudo aquilo que tinha quando começou, e a coisa começa a perder o ciclo. A mesma coisa relacionamento. O relacionamento, quando começa, é a coisa mais fantástica do mundo. O que acontece depois? Cumprido o ciclo inicial, se não se renova em outros valores, o relacionamento decai. Aí você vê pessoas que buscam os valores relativos, quando eles atingem, muitas vezes eles se degradam. Vocês já repararam? Então nós temos pessoas que têm dinheiro, têm condição e se envolvem em situações, inclusive criminosas. Mas por que você está fazendo isso, filho de Deus? Você não precisa. Mas é por quê? Porque tem carência de valor. Tem carência de valor. Você vê, a gente fala assim, puxa, se eu tivesse mais dinheiro eu ia ser feliz. Aí você pega uma pessoa cheia de dinheiro e fala, meu Deus, eu sou infeliz. A pessoa é infelicidade, ela cai nas drogas, desestruturação familiar. Nós temos tantas situações dessa, mas você fala, mas o valor não estava no dinheiro. É que o valor não está no dinheiro. O valor está em algo que está por detrás. Se você tem um valor eterno e tem dinheiro, você faz coisas fantásticas. Se você tem dinheiro e não tem valor, isso pode te levar à degradação. Então, o que acontece? A busca da vida, quando pautada no anseio de manifestar o valor eterno, a vida tem significado. Por que hoje os jovens estão tão abandonados e nós estamos tendo uma crise aí de todas as, assim, tudo que você puder imaginar mental, que nós estamos tendo, desde crise de ansiedade, até vontade de autoextermínio, de maneiras precoce, muito violenta na adolescência, porque o que está faltando para o jovem hoje? Busca de valor. Nós próprios não sabemos quais são os valores. Aí o filho pergunta, pai, eu quero ser alguma coisa na minha vida. O que o pai orienta? Vai fazer direito, que direito dá dinheiro. Fala, porque o pai quer ver o filho bem e acredita que o filho tendo dinheiro vai ficar bem. O filho detesta direito. Aí ele vai fazer direito porque vai ter dinheiro. E é assim que funcionam as coisas? Não é assim que funciona. Vai fazer medicina. Medicina é ótimo. Não tem formatura, mas é ótimo. Curso de medicina é ótimo. Vocês sabem por que não tem formatura, né? Vocês estão acompanhando, né? Então, fica aí subentendido. Foram 2 cursos de medicina agora sem formatura. Então, medicina é ótimo, você só não tem formatura. Então, o que acontece? Aí a pessoa vai lá, vou fazer medicina, porque médico é chique, gente. Médico é chique, porque médico é uma pessoa assim que sabe tudo, conhece, tem domínio sobre a vida e a morte, é super inteligente e racha de ganhar dinheiro. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona, gente. A realidade não é assim que funciona. Então, as pessoas acabam indo para os lugares na busca de valores relativos que não são reais. Qual é o nosso real valor nessa vida? É você manifestar a sua individualidade. É você manifestar o seu talento de forma que você tenha eterno naquilo que você faça a sensação de felicidade do viver. Em resumo, é você trabalhar fazendo aquilo que você nasceu para fazer. Mas o que eu nasci para fazer? É o seu talento, é a sua descoberta. É você escavar dentro de si e perceber aquilo que realmente é o que você nasceu para fazer. Tem pessoas que amam flores, tem pessoas que amam medicina, tem pessoas que amam sapatos, tem pessoas que amam conflito, tem pessoas que amam. Das mais variadas condições, as pessoas conseguem exercer talentos. E muitas vezes o talento não vem na vontade de fazer alguma coisa específica, mas simplesmente na vontade. Na vontade. Eu fui assim, eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia que eu queria, mas eu não sabia o que. Então eu fui. Nesse ir é que eu me achei. Então tem pessoas que nascem com 6 anos de idade, toca piano. Eu com 6 anos de idade só tocava o terror.
Então eu não sabia o que eu ia fazer na minha vida. Minha mãe chegou na adolescência e perguntou, filho, o que você vai fazer? Não tenho a menor ideia. E isso foi por muitos anos. Então, eu não fui fazer direito porque, eu sou apaixonado por direito. Pelo contrário, eu detestava ler. E direito, o pessoal falou, você tem que ler muito. Eu falei, então é lá que eu não quero. Mas acabou que o direito caiu no meu colo. Eu não tive opção, então eu fui para o direito e no direito eu me encontrei. Então, o que acontece? A busca do valor que é o principal. Porque quando você faz qualquer curso com a vontade de ser o melhor para levar felicidade ao próximo, você vai fazer qualquer curso bem feito. Agora, se você for fazer qualquer curso para ganhar dinheiro, você vai fazer o curso mal feito. Porque não tem valor. Isso não quer dizer que você não vai ser um bom profissional, mas não vai ter valor. E o fato de você não ser um bom profissional não quer dizer competência, quer dizer felicidade, gente. Felicidade. É a coisa mais incrível. Você toma posse com um monte de gente, no meu caso. No dia da posse não tem ninguém feliz. Não tem ninguém assim, caraca, velho, eu passei. Que horrível, velho. Tô tomando posse, tá todo mundo feliz. Tá tão feliz que a gente faz uma festa e ainda chama as pessoas, de tão feliz que a gente tá. Você pega 10 anos depois, tá todo mundo com a mesma felicidade? Você vai encontrar pessoas reclamando e reclamando muito. E reclamando assim um absurdo. Ao ponto de eu tenho colegas que falou, minha maior desgraça foi ter virado juiz. Olha que legal. E tem pessoas que vão falar assim, me dá o nome que eu mato. Porque eu estou estudando há anos para entrar nesse negócio e não consigo. Mas por quê? Porque quando você não compreende qual é o valor daquilo que você faz, perde-se com o tempo. Porque valores relativos se acabam. Beleza, gente? Por mais cirurgia plástica que você faça, um dia as células vão ceder. A coisa vai ceder, gente. Não tem como. Por mais que você usufra, chega uma hora que o corpo não aguenta mais, gente. Eu vou beber até morrer. E vai morrer mesmo. Porque chega uma hora que o corpo não aguenta. Então, ou seja, tudo que é relativo, ele tem limites. Alguns limites são maiores, outros são menores. Olha o que acontece. Uma geração foi criada na falta. E isso geraram as frustrações. A outra geração foi criada no consumo. Hoje nós somos frutos de um consumismo. O que acontece com a gente? Felicidade é você consumir. Você precisa consumir. Você não vê as pessoas falando que felicidade está em doar. Olha que interessante. Por que a caridade causa felicidade nas pessoas? Porque a caridade manifesta um valor intrínseco em você que é muito importante, que é o amor. E o amor é diretamente relacionado à sua imagem verdadeira, a Deus. O amor é a própria manifestação de Deus. Então as pessoas falam assim, se você casar com uma pessoa fantástica, você vai ser feliz. Não vai, não vai. Por quê? Pessoa fantástica nenhuma faz relacionamento. Quem faz relacionamento são os valores que são plantados e cultivados durante o relacionamento. Porque se fosse só pessoa fantástica, todo mundo que casasse com ela ia ser feliz. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Então, o valor é algo que é manifestado. E quando você fala o valor das coisas está na capacidade de você doar, você muda a figura e com certeza você eleva a espiritualidade. Então, em resumo, a religião, a filosofia tem esse papel de te levar para aquilo que é valor eterno. Valor eterno. Aí, perfeito. Conscientizar a verdade. O que é conscientizar a verdade? Que a Seitione fala o tempo inteiro, nós temos que conscientizar a verdade, nós temos que conscientizar a verdade. Na Bíblia Sagrada, no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 31, lá diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o pessoal fala isso o tempo todo, conhecer a verdade, que a verdade vos libertará. Que a verdade vai libertar. Aí o pessoal repete. Conheceis a verdade. A primeira pergunta que é, o que é verdade? Se você não sabe o que é verdade, você não consegue a liberdade. Como as pessoas acreditam que a verdade está no valor parcial, elas se tornam livres em parte apenas. Livres em parte apenas. Então as pessoas começam a defender situações que são parciais. E como elas são parciais, elas estão sempre sujeitas a transformações e e não resolve o problema. Vou dar um exemplo, vou dar um exemplo. Você vive numa casa e nessa casa o ambiente é muito ruim, E você precisa fugir dessa casa, você precisa sair dessa casa. E falam para ela, saia dessa casa, que você vai ser livre. E você consegue sair dessa casa. Você vai ser livre em parte. Em parte.
Porque se você não compreender a verdade, se você não compreender a espiritualidade, essa sua liberdade ela não vai ser plena, ela vai continuar parcial. Por quê? Se você continuar a ser, ou se você continuar a ter dentro de si a opressão, você nunca vai ser liberto. Você nunca vai ser liberto. A mesma coisa em relação a vários outros sentimentos. Tem pessoas que acreditam que se eu odiar, eu vou conseguir manter a paz, ou se eu odiar, eu vou conseguir manter o meu status, a minha situação, o meu pensamento. Por mais que você ganhe uma discussão, se essa discussão ela é baseada no ódio, você é vencedor? Não é. Parcialmente você pode até ter ganho aquela discussão, você pode ter ganho até aquele concurso, você pode ter ganho até alguma situação que seja benéfica, mas isso não quer dizer que você realmente venceu. Tem pessoas que usam de trapaça para passar um concurso público. A pessoa vai lá e trapaceia. Ela conseguiu o concurso, ela está lá, tomou posse, está ganhando o salário dela. Ela realmente vai ser uma pessoa feliz naquilo que ela faz? Não necessariamente. A parcialidade da conquista dela não vai trazer a plena felicidade. É por isso que as pessoas conquistam, mas nunca estão felizes. Vocês já repararam quantas pessoas satisfeitas vocês já encontraram na rua? Uma pessoa que você chega, um amigo, um familiar que você fala, como é que você está? Absolutamente feliz. Aí você fala, nossa, mas você está feliz? Você tem tudo o que você quer? Tudo o que eu preciso. Você encontra pessoas assim? Dificilmente. Dificilmente. E às vezes, a pessoa que fala isso é aquela que mora em cima de uma montanha, sozinha, e passa 8 horas por dia meditando. Aí você pergunta, você é feliz? Sou. Como? Como é que você pode ser feliz? Você vive no nada. E a pessoa te responde, eu tenho tudo. Que tudo? Como é que você pode falar que tem tudo? Aí você não consegue compreender isso daqui. Você fala, por quê? Porque quando se busca valores acima, a gente começa a entender muitas vezes a insignificância dos valores relativos. Não quer dizer que você vai mudar, não quer dizer que você precisa ir para cima de uma montanha para ficar meditando que você vai ser feliz. Não é isso. É simplesmente você compreender aonde que é o valor. Porque quanto mais valor você der àquilo que é espiritual, ou seja, aquilo que era a sua imagem verdadeira, maior vai ser a sua sensação de satisfação, felicidade e plenitude, pertencimento. Hoje em dia, as pessoas carecem de pertencimento. Por quê? Ninguém faz parte de coisa nenhuma. Ninguém faz parte de coisa nenhuma. Você pode fazer parte de um pequeno grupo que odeia outro grupo, você pode fazer parte de alguma grande nação que odeia outra nação, mas acaba que ninguém faz parte de algo que seja realmente total. Quando você compreende que a vida é a própria manifestação do valor de Deus, você já começa a fazer parte de algo mais sagrado. De algo mais sagrado. Uma vez falaram para mim, mas a Setionê é perigosa, porque vocês não acreditam no pecado. Aí eu falei assim, mas por quê? Se você não acredita no pecado, você pode fazer tudo errado. Eu falei, é exatamente o contrário. É exatamente porque a gente busca o valor eterno, é que a gente faz o que é certo. Porque o que não é certo, não nos trará a plenitude, somente aquilo que é valor eterno, somente aquilo que é o valor de Deus. Então, quando a gente fala busco Deus, onde é que a gente busca Deus? Naquilo que é eterno, absoluto, perfeito e material. Por isso que o carro-chefe da Seichonoe é a meditação. Por isso a gente medita. Preto, por que faz tanta meditação Shinsokan? Porque a gente precisa buscar o que tem valor eterno. E o que tem valor eterno não está na matéria. Não é à toa que a prática começa. Neste momento, deixa o mundo dos 5 sentidos. Porque no mundo dos 5 sentidos eu só vou encontrar o que é relativo, gente. Só vou encontrar o que é relativo. Você chega, você tem uma tia, que toda vez que você vai numa reunião de família, essa tia vira e fala assim, fulano, você ainda não passou no concurso? Meu filho passou. Meu filho estudou menos do que você. Ou você chega no mesmo jantar, essa tia vira e fala assim, nossa, como você está gordinha. Aí o sangue ferve. Aí o ódio brota no seu coração. E esse ódio vai ser o carro-chefe para te movimentar. Aí você começa a estudar 25 horas por dia. Aí você passa no maior concurso da galáxia. E você consegue ter um corpo que uma paniquete fala, ai que inveja de você. Então você chega deslumbrante. Aí você vai lá naquele jantar com a tia, aí você fala, agora ela vai elogiar. E ela não elogia.
Ela ainda vira e fala assim, para você é fácil, seu pai te dá tudo. Aí você fala, bom, eu não posso matar meu pai para satisfazer os anseios dessa tia. Aí o que você faz? Você começa a odiar. Aí você passa uma vida inteira buscando o reconhecimento de alguém e esse reconhecimento não vem e quando vem não lhe traz felicidade. Por quê? Por quê? Por que esse reconhecimento não lhe traz felicidade? Porque ele não está baseado num valor que seja eterno. É diferente de quando você fala, eu vou entrar lá porque essa é a minha missão, ou eu vou emagrecer porque eu quero, eu preciso, essa é a minha vontade e eu vou fazer isso para mim. Quando você busca nesse valor manifestar algo que tem de extraordinário dentro de você, se vier elogio ou não, é mera consequência. É mera consequência. Mas vamos lá. Então, conscientizar a verdade é você buscar aquilo que tem valor. E o que tem valor absoluto? Deus. Deus é infinito, é absoluto, é vida e está dentro de nós. Por isso que o professor Masaru Taniguchi fala, quando a gente busca o valor, a gente pode afirmar que nós somos o próprio valor. Por que nós somos o próprio valor? Porque o valor está dentro de nós. Dentro de nós. E isso a gente pode ver, e isso é dito, gente, em todas as religiões. Só que as pessoas falam de maneira diferente. Uma vez eu conversando com um cristão, e ele falou assim, o homem está sujo de pecado. Aí eu falei, tá, o homem está sujo de pecado. Então para que você está pregando? Ele não está sujo? Aí eu falei, mas pode ser limpo. Ah, se pode ser limpo, é porque na origem ele é limpo. Não, então pera lá. O que é limpo pode ser sujo. Se não pode ser limpo, então ele não é limpo. Aí entra nas contradições e fica difícil a resposta. Mas o que falam? Exatamente o que eu estou falando aqui. O homem está pecado. Se você tirar o pecado, ele vai entrar no paraíso. O que a Seitonê fala? O homem está em ilusão. Se você tirar a ilusão, o homem manifesta a vida de Deus. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se é possível tirar o pecado, seja lá de que modo for, é porque o pecado não tem existência verdadeira. Porque se ele tivesse existência verdadeira, quem é que tirava? Ninguém. Por que o pecado pode ser perdoado? Porque para Deus ele tem existência? Não. Porque se ele tivesse, Deus poderia perdoar? Não. Deus criou o pecado? Não. Então, se Deus não criou isso, qual é a força que isso tem perante Deus? Nenhuma. Aí você para e pensa, rapaz, nunca tinha parado para pensar nisso. Por quê? Quando a gente vai indo no jogo das palavras, a gente não vai compreendendo a profundidade daquilo que nós estamos afirmando ou daquilo que nós estamos pregando. A Seitonê fala, conscientizar a verdade. Qual é a verdade? Que nós temos valor. Por que nós temos valor? Porque a vida de Deus está dentro de nós. Ora, se a vida de Deus está dentro de nós e nós temos valor, é porque nós somos filhos de Deus. Olha que impressionante. Olha que impressionante, nós temos valor. Por que nós temos valor? Porque a vida está dentro de nós. Nós temos vida. E exatamente porque nós temos vida é que nós buscamos o que é eterno. A gente busca o que é eterno. Por que a gente busca o que é eterno? Porque a vida está alojada dentro de nós. Ora, se a vida está alojada dentro de nós, é porque a vida é o valor eterno de Deus manifestando-se em forma de matéria. Esse João não é eterno, mas a vida que habita dentro de mim, essa é eterna. Essa vida que habita dentro de mim e que é eterna, essa é filha de Deus. Olha que maravilha! Aí eu medito para quê? Para tomar consciência da minha vida. E quanto mais eu tomo consciência da minha vida, mais dono eu me torno da minha própria existência. Então esse é o caminho da conscientização da verdade. E mais, e aí que vem um ponto que é fundamental. Na Sutra Sagrada Palavras do Anjo, consta na página 97. O homem é filho de Deus e nada além disso. Por que pode afirmar que o homem é filho de Deus e nada além disso? O que é absoluto? O que é infinito? O que é perfeito? Deus. Deus a gente também pode chamar de vida. A vida está alojada no homem. O corpo carnal vai morrer? Vai. Vai se desintegrar? Vai. O que vai sobrar? Vida. O que é vida? É absoluta, é infinita e é perfeita. Logo, o homem é filho de Deus porque todas as outras coisas que aparecem anexadas ao homem vão desaparecer.
seu corpo vai desaparecer. Seu corpo vai desaparecer. Tudo que você tem vai desaparecer. Tudo que você é vai sumir, vai virar história. Tudo que você conquistou vai se tornar lembrança. O que fica pela eternidade? O que fica pela eternidade? Vida. E o que é vida? A vida é absoluto, infinito, perfeito. Logo, a vida é Deus. Por isso que a gente afirma, o homem é filho de Deus. E apenas isso. Nós estamos falando do valor eterno, do valor real. O homem é filho de Deus porque a única coisa que você vai ser eternamente é filho de Deus. Todas as demais coisas irão desaparecer. O homem é filho de Deus e nada além disso. De Deus, que é perfeição, não provém a infelicidade. De Deus, que é perfeição, não provém a doença. De Deus, não provém a doença e infelicidade. Deixa eu ler direito. De Deus, que é perfeição, não provém a infelicidade. De Deus, que é perfeição, não provém a doença. Infelicidade e doença não passam de produtos da ilusão dos 5 sentidos. Não tem mais a doença. A doença imaginada pelos 5 sentidos não pode afetar em nada a imagem verdadeira de vossa vida. Não pode infelicitar em nada a imagem verdadeira de vossa vida. Qualquer que seja a doença, qualquer que seja a infelicidade, nada mais são que miragens que encobrem a imagem verdadeira. Essas miragens nascem da ilusão, ou seja, do desconhecimento da verdade da vida. Quando se conscientiza a imagem verdadeira da vida, destrói-se a ilusão. Destruída a ilusão, extingue-se o temor. Extinto o temor, extingue-se automaticamente todas as infelicidades e doenças. Gente, isso daqui, uma página, é o caminho para a felicidade suprema. O que é felicidade suprema? Não é você ter todas as coisas de valor relativo. É você ter o valor absoluto e compreender que tudo é consequência disso. É absolutamente diferente. A felicidade é você descobrir que você é filho de Deus. Porque quando você descobre que você é filho de Deus, se a situação está boa ou está ruim, você continua sendo vida. Por que as pessoas não se valorizam hoje em dia? Porque elas não sabem o que elas realmente valem. Elas acreditam que o valor delas está na medida, está na cor do cabelo, está no tamanho, está na posição. Está na posição. Tem pessoas que já se desprezam e já se diminuem pelas condições daquilo que se apresenta. Daquilo que se apresenta. Ah, não, fulano é mais bonito do que eu, não tem nem condição. Ah, ciclano tem muito mais dinheiro do que eu. Ah, as pessoas começam a se diminuir porque elas não sabem qual é o valor que elas têm. Onde é que está o seu valor? É no teu corpo? Não. O teu valor está na sua natureza, na sua natureza divina. E quanto mais você trabalha essa natureza divina, maior se torna o seu valor. O seu valor. Até porque quanto mais você toma consciência de quem você é, mais aumenta a sua capacidade de amar. E quanto mais você ama, mais você é importante para a humanidade. As pessoas são carentes de amor. Por que elas são carentes de amor? Porque elas amam pouco. Elas odeiam mais, elas oprimem mais, elas reclamam mais, elas xingam mais e amam menos. E amam menos. Como amam menos, aí não consegue sentir essa onda. É engraçado que a gente passa a vida inteira buscando ser amado. E a gente descobre que o caminho da verdadeira felicidade é primeiro amar. O ser amado vem como consequência. É como consequência. Você ama. Quando você ama, aí o amor é respondido. E esse amor, gente, não é amor piegas de músicas bregas que tocam, não. Aquele amor parcial. Ela me deixou, ele me traiu. Não é essas porcarias que toca na rádio, não, que só leva as pessoas para a ilusão. Não é isso, não. Eu estou falando do amor supremo. O amor que é manifestação da imagem verdadeira. É a consciência de que eu e outro somos uma vida só. É esse amor que manifesta-se em forma de doação à humanidade. E essa doação pode vir dentro da família, gente. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu vou amar a humanidade, vou fazer um projeto de caridade que vai abarcar o mundo inteiro. Não, só o fato de você entender o valor eterno daqueles que estão ao seu redor, você já passa a amá-los. Você já passa a amá-los. Quando você começa a entender que todo mundo ao seu lado é sagrado também, porque tem a mesma vida de Deus, você começa a entender que mesmo que a manifestação dele seja parcial, o interior dele é absoluto. E isso te dá uma vontade de amar, mesmo que seja para dedicar oração.
Por que muitas vezes a gente não dedica oração para a pessoa? Porque a gente desconhece o valor dela. Então a gente não dedica um ato de orar para o próximo, porque a gente se esquece do valor que ele tem. E olha aqui que interessante, e esse é o ponto que eu quero dar uma pequena focada. Quando se conscientiza a imagem verdadeira da vida, quando se conscientiza a verdade, que é a imagem verdadeira da vida, quando a gente conscientiza a imagem verdadeira da vida, destrói-se a ilusão. Qual é a ilusão? De que os valores parciais são existências. Destrói essa ilusão. A primeira ilusão destruída é teu corpo. A gente acredita que o nosso corpo existe. Eu sou essa pessoa, eu sou essa pessoa. Quando você descobre que eu não sou essa pessoa, qual é a primeira coisa que você está destruindo? A ilusão de que você é um corpo carnal e você descobre que você é um ser espiritual. Espiritual. Quando você destrói essa primeira ilusão e você percebe que você é um ser espiritual, você dá força à sua natureza divina. Aí ele fala, destrói essa ilusão. Destruída a ilusão, extingue-se o temor. É o primeiro passo para a gente mudar a nossa vida. E é o que as pessoas mais estão precisando hoje. Mais precisam e urgente. Você, primeiro, e destruir aqui é no sentido de extinguir. Não é no sentido de soltar uma bomba. Quando você destrói, deixa eu botar aqui no tempo correto. Quando você destrói a ilusão, quando você retira a ilusão, quando você apaga a ilusão, quando você tira o sentido da ilusão, ela automaticamente retira o temor. Quando retira o temor, some, por consequência, todas as doenças e infelicidades. Todas. Todas. E por que elas somem? Porque todas as doenças e infelicidades são frutos do temor que advém da ilusão. Qualquer coisa você coloca aqui, gente. Qualquer coisa você coloca. Porque é fruto disso. Então, quando a gente está em ilusão, vem o temor. Do temor decorrem todas as infelicidades. Todas as infelicidades. Por que as pessoas estão sofrendo tanto hoje? Porque elas estão absolutamente absortas na ilusão. Inclusive pessoas que conhecem a verdade. Estão sofrendo em todas as áreas da vida por causa disso. Ilusão. Então tem pessoas que estão doentes, ela olha para o corpo dela e fala, meu Deus, eu estou doente, isso gera o temor, vou morrer. A doença se agrava. A situação se agrava. Ah, Pretor, mas eu nunca pensei em doença, mas a ilusão está dentro de nós. E como é que ela está dentro de nós? Em forma de pensamentos equivocados, pensamentos negativos, pensamentos odiosos, pensamentos negativos. Então o que acontece? A ilusão está na forma de não reconhecimento da nossa natureza divina. Então quando a gente fala medite, por que meditar é tão importante? Porque quanto mais você medita, mais você destrói a ilusão. Porque você vai tomando consciência da sua imagem verdadeira. Imaginemos, eu revelo para vocês, nós somos filhos de Deus. O que isso vai mudar na vida de vocês? Depende. Depende da capacidade de que o seu espírito tem de afastar a ilusão que está dentro de você. Todos nós temos ilusões. Não existe aquela pessoa que fala assim, eu não tenho ilusão. Só o fato dela falar que não tem ilusão já mostra que ela está iludida. Não tenho ilusão. Todos nós temos. Só que à medida que nós vamos retirando, vai transformando a nossa existência. Por quê? Como você retira a fonte de toda a desgraça, o temor desaparece, as doenças e infelicidades também. Vou contar um exemplo prático. Simples, mas que traz dentro dele essa realidade. A fake news, gente, existe na humanidade desde que a humanidade é a humanidade. Desde que a humanidade é a humanidade. Para vocês terem ideia, uma fake news que deu uma bagunça foi o seguinte: Jesus Cristo morreu no ano 33. O que acontece? Os cristãos que surgiram depois, porque os cristãos foram perseguidos, o imperador romano decidiu adotar a religião cristã como religião oficial do reino, unificou e botou a religião cristã como a religião principal. O Império Romano cai no Ocidente no ano 400 e pouquinho. O
o Império Romano do Oriente vai cair assim precisamente lá para o final da Primeira Guerra Mundial, porque se transforma em outros impérios, o Império Otomano vai primeiro para o Império Bizantino, depois para o Império Otomano e cai na Primeira Guerra Mundial. Então, basicamente, o Império Romano durou pra caramba. E nesse povo, você chega lá depois dos anos 400, nós entramos numa época muito legal, uma época em que o pensamento era muito cultivado, que foi a Idade Média. Na Idade Média, a galera pensou, olha lá, Jesus morreu com 33 anos. Está escrito que ele vai voltar. Então, ele vai voltar em que ano? Ano 1000. Então, Jesus está voltando no ano 1000. E eles decidiram fazer uma campanha de conscientização para as pessoas se tornarem cristãs no ano 990 e pouquinho, até o ano 1000. Só que a campanha de conscientização era assim, olha, cara, Jesus está voltando. E Jesus, quando voltar, vai ter duas alternativas. Se você aceitar Jesus, você vai para o céu. E se você não aceitar, você vai para o inferno. Você acredita nisso? A pessoa, não. Então, eu vou te matar. E teve a maior chacina naquele tempo, por causa da conversão religiosa, porque Jesus estava chegando. Então era o seguinte, ou você aceita, ou você morre. Aí o cara pensava, bom, aí alguns aceitaram, outros não aceitaram, e começou a ter aquela chacina toda. Chegou no ano 1000, Jesus voltou? Não voltou. Aí eles olharam e falaram assim, tem alguma coisa errada. Já sei, gente, a gente contou errado. Não é no ano 1000, Jesus morreu em 33, então é no ano 1033. E começaram um processo de conversão todo de novo. Então, fake news não é uma coisa nova. A gente já convive com fake news há muito tempo. E dentro das pessoas na era moderna da internet, os que primeiro começaram a sofrer fake news foram os concurseiros. Porque os concurseiros tinham os grupos e sempre via um espírito em absoluta ilusão soltar uma fake news para aterrorizar. Porque acho que as pessoas sentem graça das pessoas que têm medo. Sentem graça. Então a galera ficava desesperada, todo mundo querendo arrancar os cabelos, e fake news. Numa dessas fake news, quando eu e minha colega lemos, nós entramos em verdadeiro pânico, porque era uma fake news muito séria, muito forte, mexia com a gente, e a primeira ideia que veio pra gente é que nós não passaremos. Foi a primeira ideia. A gente estava estudando, a gente estava se dedicando. Por quê? Em ilusão vem o temor. Quando vem o temor, você já começa a fazer o presságio de todas as desgraças. Aí o que acontece? Começamos a sofrer. Eu cheguei em casa, o que eu fui fazer? Fui fazer meditação Shinsokan. Aí eu estou fazendo meditação Shinsokan e está assim, só existe Deus e o que vem de Deus, estou envolto na luz de Deus. Aí vem aquele pensamento, cara, mas vai acontecer isso. Aí você tenta voltar, não, mas eu estou no mundo de Deus onde está tudo bem. Aí vem um pensamento, você não entendeu, o negócio é sério, vai acabar tudo. Aí você, mas eu estou no mundo de Deus. Aí a voz fala, mas você vai reprovar. O que adianta no mundo de Deus reprovado? O que adianta? Então você tem que ir fazendo esse trabalho até você se convencer de que, pera lá, quando eu estou no mundo de Deus, eu estou em tudo. Em tudo. Fiz a meditação Shinsokan, fui ler os livros, até abri um livro da Seichorê, estava escrita a seguinte frase, se você está com medo, é porque você está em desarmonia com Deus. Olha que coisa forte. Aí eu, por quê? Se você está com medo, você está em desarmonia com Deus. Porque se você acredita em Deus, você vai estar desamparado? Nunca. Mesmo diante da morte. Se você tem Deus, a morte não lhe é inimigo. Você se entrega. Porque você já sabe, é o fim de um ciclo. Todos nós vamos morrer. Gente, não existe murrar, ninguém vai ficar pela vida eterna, não. Então a pessoa, quando ela entende que está com Deus, até no fim do ciclo ela tem tranquilidade e paz de espírito para saber que as coisas têm que virar a página. Então o que acontece? Eu consegui acalmar meu coração, fui ler nos livros e eu fui sendo assim, envolto num sentimento de proteção e de bênção, que eu comecei a sentir profunda gratidão. No dia seguinte, quando eu encontrei minha colega não dormiu, estava passando mal, estava extremamente transtornada porque ela ainda estava vivendo no temor e eu estava em paz. Aí quando ela veio falar comigo, como é que você está em paz, El? É porque eu descobri que Deus está comigo, eu estou em harmonia com Deus. Ela ficou com mais raiva de mim, ela falou assim, como é que você consegue ficar calmo? Aquilo me retirou uma dor que não existia e eu passei a ser mais eficiente naquilo que eu estava fazendo. Então, o que acontece? Um exemplo simples, mas que mostra muito. Vou trazer um outro exemplo. Quantas pessoas estão sofrendo hoje, pela questão política?
Estão acreditando que é na política que você vai encontrar valores eternos, quando o valor eterno não está na política. Estão vivendo a ilusão, estão com temor e estão sofrendo. Tem gente que já está vivendo a desgraça antes dela acontecer. A pessoa está gritando, o que foi? Eu estou pegando fogo. Mas não está, é que vão acender. Vão acender o fogo, você vai ver. Gente, eu lembro disso, é impressionante. Desde que eu me entendo por gente, o Brasil está em crise. Nunca teve um ano que alguém falou, o Brasil está, A gente sempre está em crise. E até hoje as pessoas estão sofrendo por causa da crise. Não é porque nós vamos entrar em crise? Nós vamos entrar? Quando que a gente saiu que ninguém me avisou? Então as pessoas estão sofrendo. Gente, doença, a mesma coisa. Quantas pessoas morreram de Covid sem ter Covid? Quantas pessoas morrem de doença sem ter doença? O que isso significa? Elas morrem de temor, gente. Elas morrem com medo. Antes das coisas acontecerem. E por que teme antes de acontecer? Porque está na ilusão e desconhece o seu real valor, que é o valor da sua imagem verdadeira. Quanto mais a gente finca os pés firmes no chão da imagem verdadeira, mais a gente se torna liberto, porque mais a verdade a gente conhece. Se torna liberto aquele que está serenamente assentado no âmago da vida de Deus. E mesmo que as dificuldades venham, não temerá, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É muito bonito falar o Senhor é meu pastor e nada me faltará quando você está em ilusão e não tem a menor ideia do que está acontecendo. Mas para você sentir que o Senhor é o seu pastor, você tem que estar destruindo a ilusão e compreender que o teu valor é espiritual. Por isso não existe uma vida fracassada nessa terra. Pode até ter dado uma vida que não foi eficiente, mas fracassada não. Por quê? Porque o valor de todas as pessoas é vida. Se não deu certo nessa, se preocupa não. O que não falta é tempo na eternidade para você aprender a fazer as coisas. Por isso que tudo tem valor, porque tudo tem vida. E aonde tem vida, manifesta-se Deus. Ok, turma? Vamos então meditar para cada vez mais compreendermos o nosso valor eterno, para a fim de que nós conscientizemos. Por isso que a gente fala, precisamos conscientizar a verdade. Qual é a verdade? Sou vida. Sou vida. Numa linguagem Seichonoe, sou filho de Deus. Ok? Vamos então meditar? Muito obrigado, muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Queiram todos sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também, você pode assentar, assumir a posição de oração, sentado na ponta da cadeira, mãos justapostas, olhos fechados, semblante sereno, feliz, porque vamos agora entrar no mundo da imagem verdadeira. Vamos fazer a prática da meditação Shinsokan, para que possamos mentalizar e conscientizar ainda mais a nossa essência divina. E maiores explicações sobre a prática, você pode consultar no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Lá você encontra as explicações fáceis e didáticas da meditação Shinsokan, a fim de que você possa aprofundar ainda mais. Por que a meditação é tão importante? Porque você só vê o invisível fazendo uma viagem dentro do invisível. Não é na forma que eu vou encontrar a perfeição de Deus, é na essência, é na vida. Por isso eu preciso fazer com que ela vibre, por isso que a gente medita. Vamos lá? Mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, tranquilo. Respiração profunda e vacarosa. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. É o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus.
É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É o mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da grande harmonia, eu, como Filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado. Visualizemos e contemplemos agora a nossa imagem no mundo da imagem verdadeira, no mundo espiritual perfeito, imutável, eterno, o mundo de real valor, o valor eterno, o valor da nossa imagem verdadeira.
Deus, muito obrigado, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil e a harmonia do povo brasileiro. Oração pela paz mundial, nova versão. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas e o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial e a harmonia entre os povos. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação. Podemos desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé, por favor. E vamos fazer uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Podem sentar-se, por favor. E vamos aqui então para o nosso dever de casa. Dever de casa dessa semana, que vai ser maravilhoso. Dever de casa. Primeiro, nossa meditação, Shinsokan. A conscientização, ela vem da meditação, gente. Não basta só conscientizar intelectualmente, a gente precisa sentir. E a sensação vem por meio da meditação. E vocês podem reparar que à medida que a gente vai meditando, a gente começa a sentir cada vez mais a nossa imagem verdadeira. Segundo, a repetição auxilia a que a gente também se convença e tenha ainda mais força para fazer outras práticas. Então nós vamos nessa semana repetir as frases. Eu tenho valor, pois sou filho ou filha de Deus. Olha que maravilha, repetir isso muito, 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 muito. Eu tenho valor, pois sou filho de Deus. Eu tenho valor, pois sou filho de Deus. Eu tenho valor, pois sou filho de Deus. Vamos repetir isso aqui umas 200 vezes, pelo menos por dia, a fim de que nós tenhamos cada vez mais a consciência do nosso real valor e a conscientização ela seja a verdade, a conscientização seja o caminho para que a gente possa cada vez mais eliminar as ilusões. Porque quando a gente elimina a ilusão, a gente extingue o temor. E quando a gente extingue o temor, a gente extirpa todas as infelicidades. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite. Muito obrigado. A você de casa também. Se gostou, não deixe de compartilhar e dar o seu like, a fim de que o YouTube dê mais destaque ainda a esse vídeo e mais pessoas descubram o seu valor e o caminho para conscientizá-lo. Meu muito obrigado, uma feliz semana, beijo no coração e até a próxima segunda. Muito obrigado, gente.